Fala aí pessoal, então a gente tá aqui no nosso primeiro vídeo, na verdade. Hoje é dia 2 de janeiro de 2016, o que significa que agora faltam 8 meses pra gente ir pra Colômbia. E a gente aqui vai falar as primeiras impressões que a gente tem da língua espanhola, que na verdade não são muito agradáveis. Que a língua espanhola é uma língua muito difícil quando você, na verdade, quando você não tem contato com a língua, ela é muito difícil, ela é rápida e embolada. E isso, na verdade, acontece com toda língua que você estiver aprendendo, né? Aí a gente, assim, só do pouco que você ouve e vê, já é bem complicado. Partindo do zero, o que a gente fez, sem conhecimento nenhum da língua, a gente já viu o como que é aprender não uma língua nova, mas o espanhol. Porque quando um brasileiro está aprendendo espanhol, ele tem vantagem sobre as outras pessoas. Porque assim, quando você está aprendendo uma outra língua, você tem que aprender tudo de novo, todas as palavras e verbos, e você fica confundindo com onde é que bota a palavra na frase para fazer sentido. Mas no espanhol não tem isso, porque você já sabe. Assim, só tá no subconsciente. Você tem que reaprender, mas você já sabe todas as palavras e tudo mais. O interessante é que você, mesmo que a palavra seja igualzinha, você tem que aprender que ela é tal coisa em espanhol, que aí você vai estar, mesmo que seja a mesma palavra, vai estar aprendendo de verdade. Temos 3 coisas que todo brasileiro sabe sem ter contato nenhum com o espanhol. Um contato, eu digo, esse contato seria contato mais forte, sabe? Que a primeira coisa são basicamente a conjunção, que a gente tem a conjunção fulano e fulano, comprar pão, leite e ovos, que é com Y. E isso todo mundo sabe, desde molequinho você já sabe disso. Eu não sei porquê também, mas a gente já sabe disso. A segunda coisa é o J. O que ele tem de diferente? Ele tem um som de R. Mas assim, as pessoas elas sabem isso bem superficialmente. Que o J, rota em espanhol, ele tem o som do R gutural, que é o R que você usa só a garganta, tipo rato. E isso já muda tudo. Você vê o Juan, o nome Juan é bem conhecido. O R, ele é R mesmo, ele é o R dentolingual, que você bate a língua no dente, que é o r. Você tem várias palavras que você encontra tem esse R e não é o R que a gente está acostumado, que como carioca a gente tem o R gutural mesmo para basicamente tudo. E também o G, mas o G ainda está uma incógnita, porque às vezes ele tem um som de rota e tem um som de R, então a gente não sabe o que ele é exatamente. E a terceira coisa é o ponto de exclamação ou de interrogação. Os dois eles têm a mesma característica, que quando você vai ver uma frase, ele começa primeiro de cabeça para baixo e depois ele termina de cabeça normal lá no final da frase. E isso na verdade é muito interessante. As pessoas não dão importância para isso, mas quando você presta atenção, na verdade é bem útil. E você não sabe, no português, eu queria que a gente tivesse isso, porque quando você vê uma frase muito grande e você não sabe se tem um acento de interrogação, principalmente no final da frase, você não sabe que entonação começar, porque as frases elas não são, por exemplo, como no inglês, que você começa com W questions, que você já sabe que vai ser uma pergunta. No português você pode fazer uma pergunta de qualquer lugar, é tipo um tiro no escuro. E aí, quando você está lendo uma frase muito grande, você não sabe se é ou não. Isso significa dizer que a língua portuguesa é mais fácil que a língua espanhola, não só na gramática, mas também no modo de falar. O quê? As palavras também podem ter 3 situações que a gente separou. Elas podem ser idênticas e muito parecidas com o mesmo significado. É o caso da palavra aprender. Aprender no
Por quê? Ela se escreve da mesma forma em espanhol, e só que você só tem que falar aprender com o R, porque R tem som de R em espanhol. Então, essa é a primeira característica. O segundo tipo de palavra são aquelas que já modificam um pouco, mas você já consegue ainda identificar o que significa aquilo. É o caso de casa. Casa, aqui, porque S no meio da palavra tem som de Z, mas lá S continua sendo S. Então é caça. Então continua sendo a mesma coisa, você reconhece no meio da frase e não tem problema nenhum. Agora, o terceiro tipo de palavra já complica mais um pouco, porque você não reconhece de onde que seria aquilo. É o caso de cachorro, que é perro, não tem nada a ver. e também de fresas, que são os morangos. Aqui, fresa, com S também, fresa é uma coisa que não tem nada a ver com morango, que é usado na indústria até, indústria mecânica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o nosso primeiro vídeo, mostrando as primeiras impressões que a gente teve da língua espanhola. E se vocês quiserem nos dar sugestões e ajudar a gente com vocabulário ou algum plano, estamos abertos para qualquer tipo de material. É isso daí, valeu. Valeu, pessoal.